Seja bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje nós vamos utilizar dados de XML de notas fiscais para criar um relatório. E vamos fazer o seguinte processo. Em uma pasta cheia de XMLs, eu vou pegar o Power BI e conectar essa pasta. Depois eu vou transformar esse XML em uma tabela para conseguir ver as suas colunas e vamos realizar diversos filtros até chegar no nível que precisamos. Pode parecer um pouco complexo o XML, mas não é, basta você entender a sua estrutura e como suas informações são armazenadas dentro de tabelas. Se você quiser acompanhar essa aula junto comigo, basta você utilizar o XML que você tem aí na sua empresa. O que eu vou te ensinar hoje pode ser utilizado para fazer uma auditoria em todas as notas fiscais que você emite. E quem sabe, talvez, configurar alertas quando alguma coisa sai do padrão. Mas isso é assunto para outra aula, porque a gente adiciona outros níveis de complexidade. Hoje a gente vai conectar aos XMLs e conseguir importar essas informações lá para o Power BI. Então vamos logo começar. Primeiro eu vou começar te mostrando quais são os arquivos que utilizaremos. Nessa pasta eu tenho vários arquivos XML de notas fiscais. Se eu clico duas vezes em cima de um deles para abrir no navegador, eu consigo ver qual é a estrutura desse XML. Então nós temos aqui algumas tags e quais são os dados que estão armazenados dentro delas. Quando eu importar esse arquivo lá para o Power BI, ele vai conseguir descodificar esse formato, esse modelo, e colocar em colunas do jeito que a gente precisa. Então, essa pasta daqui é a que eu vou conectar e ela está lá no meu desktop. Eu vou fechar a pasta, vim aqui em obter dados, mais, e como eu quero conectar a vários arquivos XML, eu vou escolher uma conexão da pasta. Vou clicar em conectar. O caminho da pasta é aqui na área de trabalho. NFs, ok. Vou apertar OK novamente. E teremos uma pré-visualização dos arquivos no Windows. Então eu estou conectando a todos esses. Aqui embaixo eu tenho alguns botões. Normalmente, se eu estivesse fazendo um projeto de BI, eu clicaria em editar e faria na mão toda essa configuração de combinação desses arquivos. Para o vídeo, a gente vai simplesmente clicar em combinar para acelerar um pouco esse desenvolvimento, porque eu quero te mostrar como obter esses dados aqui dentro e navegar entre as tabelas. Então, vou clicar em combinar e editar para abrir o Power Query, porque ainda precisamos editar esses arquivos. Nessa janela, ele vai me dar um preview de um dos arquivos, eu vou simplesmente clicar aqui em carregar. E o Power Query vai ser aberto aqui por trás. Então eu tenho aqui essa pasta de transformar arquivo de NFS, que foi gerada depois que eu cliquei naquele botãozinho amarelo de combinar. E aqui embaixo eu tenho todos aqueles arquivos juntos. E nós já podemos explorá-los. Eu já conheço um pouco a estrutura de um arquivo XML e sei que eu tenho que ficar apenas com essa coluna daqui. Então, eu vou excluir todas as outras. Para isso, eu seleciono apenas a NFE, clico com o botão direito e removo outras colunas. E é dentro dessas tables aqui que tem as informações que precisamos. Então, eu vou remover outras colunas, temos apenas essa daqui. E, de novo, quando eu venho aqui embaixo, eu consigo ver que tem mais tabelas dentro de tabelas. Isso é normal em um arquivo XML. Eu vou clicar nessas duas setinhas para expandir essas informações e eu vou sempre desmarcar essa opção de use o nome original da coluna como prefixo. Porque se eu deixar marcado, ele vai colocar NFE, ponto, e o nome dessa outra coluna que eu tenho aqui. E eu não quero isso, eu quero simplesmente o nome da coluna que está sendo mostrada aqui na minha expansão. Então eu vou remover essa opção, apertar OK e pronto. Essa table da direita, eu sei que ela é apenas a assinatura da nota fiscal, eu não preciso dela. Na verdade, eu quero as informações de produtos, quem comprou. Então, eu vou simplesmente clicar com o botão direito e remover essa coluna e ficar apenas com essa da esquerda. Se eu clico na parte de fora da table, não é em cima. Se você clicar em cima da table, tá vendo que aparece um link embaixo? Vai fazer uma navegação. Então, se eu fizer isso daqui, eu naveguei apenas para aquela table e eu não consigo mais ver as outras. A gente não quer isso. Se você tiver feito isso sem querer, basta vir aqui na direita, nas etapas aplicadas, e remover esse tipo alterado e outras etapas até chegar naquela anterior que estávamos. Então eu vou clicar aqui na parte de fora da table e embaixo eu consigo ver algumas de suas informações. A gente tem um emite aqui, parece que é emitente, destinatário, os detalhes da nota fiscal, o total, transporte. Então a gente já está conseguindo ver as informações. Ótimo! Vou clicar nessas duas setinhas aqui para expandir e vou expandir todas. Vamos supor que eu não sei os campos que eu quero. Então agora eu preciso analisar quais são aqueles que eu preciso navegar. Aqui no ID eu consigo ver que tem informações importantes, como a data de emissão, qual que foi a natureza de operação,
o número dessa nota fiscal. Então eu vou analisar primeiro essa tabela interna e vou expandir apenas aquelas colunas que eu preciso, que vai ser a NATIOP, a NNFE e a DHMI. Então eu clico aqui nessas duas expansões. Tá vendo que tem um tanto de colunas? Se eu expandir todas elas e depois excluir, vai ficar confuso demais. Então eu vou simplesmente analisar antes e selecionar depois. Eu falei que eu queria a NATIOP, a NNF e a DHMI. Vou pressionar OK e nós temos as informações necessárias. Depois a gente precisa corrigir esse tipo de dado aqui. Essa data está com horário, eu não queria essa informação. Depois nós tratamos. Agora eu vou passar para a próxima coluna, que é o emitente. Quando eu clico aqui em Table, consigo ver as informações aqui embaixo. Nesse caso eu não quero essas informações, então vou clicar em cima dessa coluna com o botão direito e remover. O destinatário, quando eu clico aqui fora, na Table, consigo ver que sou eu, Karine. E eu quero essas informações de destinatário nesse caso. Então eu posso clicar aqui nas duas setinhas e dizer que eu quero apenas o X nome. E vou pressionar OK. Agora aqui na coluna de detalhes é a mais interessante, porque a gente vai ter outras tabelas dentro dessa tabela. Então eu vou expandi-la e nesse caso eu vou trazer apenas o produto, que é aqui que tem as informações que eu preciso. Eu não quero saber imposto e nem atributo. Vou pressionar OK. E eu não sei se você notou que minha tabela cresceu bastante. Eu vou voltar uma etapa aqui na Dash expandido. Olha só, a gente só tinha 16 linhas. Quando eu expando os detalhes, as linhas aumentam muito. Agora a gente tem 550. Isso porque os produtos que eu comprei dentro dessa nota fiscal foram vários. Então nós temos uma distribuição dessas notas fiscais aqui repetidas, porque nós temos uma linha para cada produto comprado dentro dessa nota fiscal. Agora eu quero saber o que eu comprei. Nesse caso aqui, essa primeira linha corresponde à água mineral. Então eu vou clicar nessas duas setinhas e posso escolher o que eu quero expandir. Mas tá vendo que tem muitas informações? Vamos analisar primeiro o que eu quero buscar para não ficar excluindo essas colunas depois. Então eu vou querer o XPROD, que é a descrição do produto, o CFOP, que é uma informação bastante importante, o QCOM, que é a quantidade comprada, e o VPROD. Vamos ver se eu vou lembrar de tudo isso na hora de selecionar lá. Então eu vou clicar nessas duas setas, retirar. Então eu quero o XPROD, o CFOP, o QCOM e o VPROD. Aperto OK. E nós temos água mineral, CFOP, quantidade comprada e o valor dela. Note que nós temos o ponto no lugar da vírgula separando os decimais. Depois a gente precisa tratar isso. Aqui na direita, em total, nós temos o ICMS. Eu não vou criar essa informação por enquanto. Em transportadora, a mesma coisa, eu não quero ela. Cobrança, também não. Então a gente já tem as informações que inicialmente eu preciso. Se você precisar dessas, é só você fazer o mesmo processo de análise que eu fiz. Então eu vou selecionar todas essas colunas, da total até o atributo. Para isso, eu segurei a tecla Shift para selecionar todas. Vou clicar com o botão direito e vou remover essas colunas. Não preciso delas. Pronto, a nossa base de dados está bastante tratada. Agora eu vou alterar os tipos aqui em cima. Eu sei que essas duas colunas são numéricas e eu preciso substituir esse ponto pela vírgula, mas nós não vamos fazer isso substituindo. Na verdade, eu vou clicar com o botão direito depois de selecionar as duas, alterar tipo usando a localidade. E isso vai fazer com que eu possa dizer ao Power BI que esse tipo de dado ele está em outro formato que não é o brasileiro. Por exemplo, os Estados Unidos usam o ponto no lugar da vírgula. Então eu vou selecionar esse usando a localidade e vou dizer que o tipo de dado que eu tenho é um número decimal e que a localidade é inglês Estados Unidos. Então para isso simplesmente apertei o I no meu teclado para ir diretamente para a listagem do I e vou escolher aqui inglês Estados Unidos. Depois dessa configuração, vou pressionar OK e teremos a substituição do ponto pela vírgula. Então essa parte está pronta. Agora vamos para o CFOP. Eu vou colocá-lo como texto, porque é um código. O produto também vou colocá-lo como texto. O nome também como texto. O DHMI, que é a data de emissão, eu vou tentar convertê-la para data. E vários erros aparecerão. Isso porque nós temos uma duration ao invés de uma date. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar atrás. Como eu criei uma nova etapa, eu vou remover essa etapa de erro, porque no Power Query a gente não faz etapas uma em cima das outras e não tem Ctrl Z. Nesse caso, eu preciso saber conscientemente tudo que eu estou fazendo aqui no Power Query. E ao invés de simplesmente transformar essa coluna para data, a gente vai extrair esse horário da data aqui da esquerda. E eu consigo ver um delimitador em comum, que é esse T aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, eu posso transformar essa coluna, aqui na guia transformar, dividir coluna por delimitador.
Vou colocar a letra T e pressionar OK. Ao fazer isso, nós temos a extração do horário e da data. Então eu vou clicar aqui no horário, porque ele não me interessa, e vou remover essa coluna. E vou ficar apenas com a data, que já foi automaticamente configurada como data. Eu vou só mudar esse nome daqui para data. E vamos passar para a próxima coluna, que é o número da nota fiscal. Aqui eu vou colocar como número inteiro para tratá-la como número mesmo. Mais para a esquerda, nós temos a natureza de operação, vou colocar como texto. E o tratamento foi concluído. Depois de alterada essa coluna de natureza de operação, vamos renomear um pouco os cabeçalhos. Essa daqui tá boa, esse NNFE tá um pouco ruim, vou colocar número, nota fiscal. No nome, vou substituir apenas para nome. Aqui, item. CFOP tá certo. QCOM vai ser quantidade. Eu vou mais para a direita. V produto vai ser valor total. Tendo feito todo esse tratamento de dados, estamos preparados para vir aqui na página inicial e clicar em fechar e aplicar. Os dados tratados lá no Power Query vieram aqui para o Power BI e agora a gente pode fazer as análises necessárias. Eu posso, por exemplo, saber qual que foi o item comprado pela quantidade. Então aqui eu estou só criando medidas implícitas mesmo, clicando e colocando em visuais para ficar mais rápido. Vou aumentar essa tabela aqui. Então, se eu quiser classificar pela quantidade, eu vejo que o que eu mais compro é iogurte líquido Itambé, 40 unidades, somando todos os XMLs. Posso ver também o valor total de compra. Então, se eu buscar aqui o valor total, ele está aqui. Vou mudar para um cartão, nesse símbolo 123. Para ficar mais claro de quanto é esse valor, eu vou vir aqui na formatação, em rótulo de dados, que está aqui em cima, e vou colocar para exibir nenhuma unidade. Então, a somatória de todas essas notas fiscais deu 4.887. Posso diminuir aqui e posicionar em cima. E a gente pode fazer uma análise completa desses dados sem necessariamente ter acesso ao banco de dados onde armazena essas informações. Nesse caso, é o fornecedor que manda essas notas fiscais para mim e eu realmente não teria acesso a essas informações. Para analisar, eu necessariamente tenho que pegar dos dados que ele me disponibiliza. Se quisermos fazer uma análise por preço, posso colocar aqui valor total e qual é o item mais comprado e mais caro, porque não necessariamente o de maior quantidade vai ser o mais caro, considerando a quantidade e o seu valor. Então, vou buscar o item e colocar no eixo. E o mais caro de todos, como essas notas fiscais são de um supermercado, foram os gastos com detergente de louça Finish, que é caro demais, é para lavar louça. Então, posso colocar o rótulo de dados aqui nesse gráfico. E foi um total, eu vou modelar também para colocar em reais, foram gastos de R$ 116 só em detergente de louça. E é dessa forma que nós buscamos dados de XML, de notas fiscais, navegamos entre suas tabelas e mostrei aqui uma análise simples apenas arrastando esses campos. É claro que se fosse um projeto de BI, primeiro a gente tentaria buscar esses dados diretamente do banco de dados que emitiu essas notas fiscais, porque certamente estará gravado como um pedido faturado lá, e eu também não arrastaria essas fórmulas como eu fiz. Eu criaria medidas aqui em cima, colocando explicitamente o que eu quero calcular utilizando funções DAX. Mas apenas para fins de demonstração, a gente criou aqui um relatório rapidamente, analisando as informações que eu tinha, que o fornecedor me enviou. E se lá na pasta onde nós conectamos aos XMLs surgir um novo XML, todo esse relatório será atualizado automaticamente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na pasta e vou duplicar esse XML. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Surgiu um novo aqui, então agora eu vou vir na página inicial e atualizar. Esse valor aqui tem que mudar. E todos os outros, tá vendo? Ele mudou, aqui também vai mudar, mas a gente não consegue saber rapidamente o que mudou, porque foram itens. Mas toda vez que novos arquivos surgirem, seu relatório vai estar atualizado se você clicar lá. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl+C em todos esses e vou colar novamente. Eu dupliquei. Aqui eu só estou simulando que novos arquivos XML estão sendo inseridos aqui. É claro que a gente não vai duplicar para ter informações duplicadas. Ao clicar em atualizar, teremos um novo número bem diferente daquele anterior. Espero que essas informações tenham sido muito úteis para você. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comenta alguma coisa aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau!